meu nome é Josiane Mal, eu sou nutricionista. Eu sou Henrique Rodrigues, eu atualmente trabalho como gestor de tráfego. E esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer juntos. E a gente escolheu como assunto contar para vocês um pouquinho da nossa história e como a gente conseguiu fazer um desenvolvimento profissional a partir do zero, com transição de carreira, muitas dificuldades aí no meio do caminho, mas chegando aí num patamar, né, onde eu, como nutricionista, consigo um faturamento de mais de 20 mil por mês somente com atendimento nutricional, com apoio, claro, do Henrique, que é meu marido. Então, a gente pensou, né, para contextualizar, iniciar lá do começo, onde a gente se conheceu, que foi na cidade, aonde, amor? A gente se conheceu, né, apesar de a gente morar em cidades vizinhas, que são Esteio e Sapucaia, a gente foi se conhecer em Tapes. Então, é um negócio que a maioria das pessoas não sabem de nós, né, mas que é meio estranho, né? Mas aconteceu isso, que a gente começou ali a se conhecer em outra cidade. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre essa história. Na verdade, quem se conheceu primeiro foram nossos pais, né? O meu pai, né, tem uma agropecuária, uma loja, e os pais do Henrique eram clientes deles. E acabou que a gente alugou a casa dos pais do Henrique, né? Lá em Tapes, onde a gente se conheceu no ano de 2017. E em 2018 a gente foi pra lá novamente e foi onde a gente começou a namorar, depois que eu vi o meu amor trocando um chuveiro. Antes, né, disso, eu tinha a sensação de que o Henrique era uma pessoa, assim, que não corria muito atrás das coisas, que era muito filhinho de mamãe. E ali naquela trocada de chuveiro, eu tive essa virada de chave. Opa, talvez esse garoto aí seja interessante. E conhecendo ele mais de perto, né, no segundo ano, a gente acabou ficando ali na mesma casa, né, mesmo os pais deles tendo duas casas. E ali a gente teve uma convivência mais de perto e foi onde a gente começou a namorar, né, amor? Isso foi algo bem estranho, né, porque na verdade a gente não estava nem namorando, mas a minha mãe convidou a Josi para passar as férias com ela, sendo que eu não ia poder, né, passar aquelas férias com a minha mãe, porque eu estava recém abrindo a loja, no caso de suplementação na época que eu estava abrindo. Então eu não ia passar as férias com a minha mãe em Tapes. Então ela convidou a Josi e não sei por que a Josi aceitou, né, ir com a minha mãe. Mas quase ali no final do ano, aconteceu que a pessoa até da peça que eu alugava, né, ela também ia ir para a praia. Então acabou que eu também tirei esses diazinhos de férias ali e eu acabei indo. Então, nesse momento a gente ficou na mesma casa que a gente se conheceu bem melhor, né? Eu também, né? Não conhecia a Josi muito bem. Então, a gente tem uma visão totalmente diferente. E eu acho que esse momento, quando a gente fica os dois na mesma casa, a gente consegue se conhecer muito mais. Isso foi um fator determinante ali, né? Tendo esse conhecimento que a gente começou realmente, né, ver as qualidades do outro e começar, né, a um gostar do outro também. E eu acho que aí entra muito forte uma questão, assim, que até a gente pode trazer para o meio empresarial e que a gente, né, tenta trazer forte também para as nossas empresas, que é em relação a valores, né? Ali a gente conseguiu identificar que a gente tinha valores próximos e bem parecidos de família, de honestidade, de trabalho, que é algo que nos conecta muito como casal e como sócios também, né? Como empresários. E é o que a gente tenta trazer também de conexão para quem trabalha com a gente. Da gente construir uma empresa com valores fortes. Que as coisas começam a fluir muito mais fácil quando todo mundo caminha, né? Para a mesma direção. Então, até como empresários, a gente tem muito isso, né? De ser ali os guardiões da cultura da empresa, os guardiões dos valores, onde quando a gente vê ali que alguém está saindo um pouco fora da rota do que a gente acredita, a gente precisa parar e trazer essa pessoa e conversar. E não é uma tarefa fácil, é bem complicada, né? Mas tanto para um relacionamento dar certo, quanto para uma empresa dar certo também e evoluir, esses valores, né, andarem em conjunto é muito importante. Então, eu e o Henrique, a gente tem isso muito forte, da gente ter valores muito parecidos, e a gente traz isso forte para a empresa também.
e tenta passar para os colaboradores, que não é uma tarefa fácil, né? É muito desafiador. Para ti, Henrique, como é que é essa questão da gente conseguir trazer os nossos valores e passar para os colaboradores e ter que transmitir isso e corrigir se tiver errado? É isso, a gente está evoluindo e aprendendo muito, né? E atualmente a gente já está, claro, bem mais desenvolvido nessa questão. Mas hoje em dia a gente tenta trazer isso já lá para a entrevista inicial, né? Com colaboradores que vão entrar na nossa empresa, fazer parte da nossa equipe. Então, todo mundo que está ali no nosso ambiente, a gente já deixa muito claro o que a gente quer, que a gente quer um ambiente bom, porque apesar de muitos casais terem problemas, né? De questões de trabalhar junto, eu e a Josi somos totalmente ali um ambiente bom. Então, a gente se dá bem, a gente não briga, a gente não traz coisas da vida pessoal para a vida ali no trabalho, até para não pegar ali, junto com os nossos colaboradores, a gente acha muito desrespeitoso ter brigas e falar coisas que não estão de acordo ali com a empresa. Então, quando a gente tem coisas, por exemplo, que não estão legais ali na empresa, a gente faz como realmente uma empresa. A gente senta e conversa, faz uma reunião, o que está acontecendo, quais os pontos de melhorias. Então, acho que a gente, como tem esse ambiente em casal bom, o que a gente sempre diz para o colaborador que está entrando, que a gente não quer uma pessoa para estragar esse ambiente. Então, esse ambiente ele tem que ter algumas coisas que a gente tem ali, né, de princípios realmente, de honestidade. Então, é uma coisa que a gente sempre fala na entrevista inicial dessas pessoas, que a gente não quer mentiras. Então, tem que ser sincero com a gente, não vai ser fácil a trajetória, mas a gente está sempre ajudando, então, nossos colaboradores, né? Então, a gente faz reuniões, pergunta semanalmente para eles o que tem para melhorar, o que a gente pode melhorar em questão, né, de nós como pessoas ali que estão gerenciando eles também. Então, todas essas questões a gente tenta trazer hoje em dia com a nossa experiência desde a entrevista. Então, por isso, acho que melhorou muito essa questão ali quando a gente começou a ter esse tipo de atitude. E não ter brigas, não, né? Discussões não significa que não tem correções, né? Então, também, sempre quando a gente identifica algo que está em desacordo, a gente conversa, corrige, realinha, né? Pede a opinião deles também para ver como é que tá a nossa condução como gestores. E é muito difícil ter essa cobrança, né? No início. Hoje em dia, claro, a gente, como eu falei, a gente está desenvolvendo melhor essa questão, mas é difícil cobrar o outro e como é difícil ser cobrado. Então, isso é outra questão que a gente tenta alinhar, né? Como tu é com cobrança? Porque a gente vai cobrar se tiver errado. Mas a gente vai cobrar para essas pessoas que estão com nós evoluírem. E eu acho que hoje em dia a gente tem aí um trabalho muito forte na evolução das pessoas que estão com nós. A gente fica feliz. Já teve casos aí de pessoas até que nos deixaram, né? Saíram da nossa empresa. E realmente, eu particularmente me emocionou muito quando uma pessoa ela falou diversas coisas para nós, assim, que ela saiu muito melhor do que entrou, que ela tinha nós como pessoas muito boas. Então, é realmente gratificante ter esse feedback, né, das pessoas ali, até que já saíram quando estavam saindo da nossa empresa, que elas melhoraram. Então, é isso que a gente quer para as pessoas. A gente quer mesmo que elas passem um curto período de tempo ali com nós, mas que elas realmente entrem e evoluam ali com nós, aprendam, porque a gente tem coisas a ensinar para as pessoas e isso a gente gosta de fazer, a gente quer fazer com as pessoas que estão perto de nós, que trabalham com nós, para elas evoluírem cada vez mais. E a gente, claro, não começou sendo empresários, gestores. Inclusive, tu acabou trabalhando ali, 7 anos numa empresa? 8 anos de operador de máquinas, né, numa empresa. Como é que foi essa transição? Conta pro pessoal. Foi fácil? Teve apoio da família? Foi uma decisão que era muito clara ou não? Acabou tendo algum conflito aí para fazer essa transição? Como é que foi essa troca do CLT aí para passar para a empresa, para o CNPJ? Digamos assim que lá no início, quando eu
comecei a trabalhar mesmo de carteira assinada, né? Antes de carteira assinada, eu cheguei a trabalhar em 2, digamos, estágios. Um lá que eu iniciei ele de 15 para 16 anos num curso que eu fazia, então eles deram a oportunidade de estágio e eu ganhava na época ali R$200 para fazer esse estágio por mês. E eu tinha que ir até Porto Alegre, eles não pagavam nem passagem para mim, então eu ficava ali com em torno de R$60. Claro, o meu pai me ajudava um pouco na passagem, coisa que eu conseguia ali ficar com um pouquinho a mais para mim. Então esse foi o meu início lá com 15 anos, né, trabalhando. E depois eu comecei, depois de uns 2, 3 meses nesse emprego aí, ganhando R$200, eu tive uma proposta de uma pessoa que eu tinha na época ali, próxima de mim, que ela me ofereceu um emprego por R$300 e me dava uma bicicleta para ir até o local para mim não precisar, então, gastar com passagem. Então, nessa empresa aí, que era uma lan house na época, eu fiquei em torno de 3 anos. Então, só que depois, nessa transição de sair ali desse espaço que eu já estava acostumado, que eu já fazia tudo, para um CLT realmente foi bem difícil para mim. Então, nessa época, quando eu estava lá nessa lan house, eu usava ali meu dinheiro para fazer cursos, então me especializar já deu lá dos 16 anos. E depois, no caso, fiz Senai, né? O Senai, que era a única opção que a gente tinha ali. E depois, né? Quando eu fui pro CLT de verdade, eu tive um baque muito grande. Então, acho que esse momento da minha vida ele foi bem conturbado, assim, porque eu fui para uma empresa e eu realmente não gostei nada disso. Não gostava do jeito que era aquela empresa. Então, eu trabalhava na área de tubulação e uma área petroquímica. Então, eu fiquei em torno de 6 meses, se não me engano, nessa empresa. E pedindo para sair sempre. Então, ali, em torno de 6 meses, eu consegui que me mandassem para a rua, nesse caso, porque eu estava infeliz naquele lugar e não queria mais. Então, saindo deste lugar, eu fui para outro que tinham como uma empresa muito boa na região. E eu fui, passei em todas as entrevistas, que foram diversas, umas 4 entrevistas, e eu consegui esse emprego. Então, eu consegui essa vaga e fui para lá. E nesse momento que eu consegui essa vaga e comecei a trabalhar, foi mais um baque que eu tive, porque era uma linha, né, que eu tinha que trabalhar andando e parafusando umas máquinas e as pessoas não tinham zero paciência comigo. Então, tipo, me xingando, tipo, não é assim. E, tipo, parava as máquinas e elas me xingavam. Então, isso, nesse primeiro dia, eu, tipo, eu não preciso tanto assim, né? Não estou passando fome, no caso, eu morava com a minha mãe na época. E eu acabei indo almoçar nesse primeiro dia de emprego e voltei embora. Então, eu desisti no primeiro dia de emprego. E, tipo, isso foi assunto até. Depois tinha outros conhecidos que trabalhavam nessa mesma empresa e disse que todo mundo em reunião lá conversaram até para ver o que estava acontecendo, né? Mas eu falei para a moça, né, que me ligou no mesmo dia que eu realmente não estava interessado naquele trabalho pelo que os outros colaboradores mais velhos estavam tratando os que chegavam, né? Então, sempre zelei pela minha qualidade, na verdade, né, de vida ali, não aceitava, tipo, que me xingasse, que me humilhasse. Então, esse ponto fez com que eu saísse desse emprego em um dia. E eu, né, em casa, a minha mãe, no caso, ela ficou muito brava comigo, porque ela achou, tipo, o Henrique não dá certo para trabalho. E até eu já estava pensando isso, tipo, o Henrique não dá certo para trabalhar em empresa. Então, eu fiquei com muito medo de realmente não conseguir trabalhar. E depois, daí sim, né, que eu fui para essa outra empresa e realmente era uma empresa boa e que me trataram super bem desde o início ali, tiveram paciência e é isso que eu tento trazer para nós hoje, ter paciência com os novos colaboradores, ensinar e tentar desenvolver eles. Não estar xingando as pessoas, né, então sempre é uma das nossas questões de ter, né, paciência com a pessoa e ser respeitoso com ela. E daí eu consegui ficar 8 anos nessa empresa de operador de máquinas. Mas era um serviço, né, realmente, operador de máquinas, que eu fiquei com tendinite crônica nos 2 pulsos, problema na coluna, então eu tive diversos problemas. E nessa época eu já pensava muito em empreender.
Então, essa empresa, na verdade, ela foi ali uma questão que me desenvolveu bastante, porque lá eu não tinha... Quando eu entrei lá, eu entrei com 19 anos, no caso, nessa empresa. E lá eram pessoas que queriam estudar, queriam evoluir na empresa, fazer faculdade, curso técnico, coisa que eu nunca quis para mim. Isso é até estranho, né? Mas eu nunca pensei em fazer uma faculdade na minha vida. E essa questão de estar nesse ambiente, então olha como o ambiente consegue moldar a gente, né? Então, no ambiente que tinha pessoas fazendo isso, bateu na minha cabeça, ó, eu tenho que fazer um curso técnico para evoluir. Então, só ali com 21 anos que eu fiz o meu primeiro curso técnico. Então, fiz curso técnico em mecatrônica, né, nesse período. Também fiz faculdade de gestão da produção industrial e uma pós-graduação em engenharia de produção. Então, eu fiz tudo isso nesse tempo, nessa empresa. Mas, né, mesmo assim, eu não consegui me desenvolver da maneira que eu gostaria nessa empresa. E por isso eu comecei, na época ali, ver que a vontade, né, de empreender que já estava tomando conta de mim. E um colega ali, meu e eu, que até a gente foi sócio no início ali, que começamos, né, a empreender junto. Então tem essa questão. Não sei se tu quer falar um pouquinho da tua trajetória ali até a... O Henrique, então, acabou tendo essa questão ali bem forte da empresa, né, do CLT. Eu praticamente, acho que desde sempre já tive muito em mim que eu queria trabalhar por conta. Sempre achei que eu não pertencia ao mundo do CLT ali, de bater ponto, enfim. E na nutrição, a gente acaba tendo essa possibilidade também, né? E, claro, a gente sabe que no mercado de trabalho, hoje em dia, quem é nutricionista sabe que onde a gente mais tem chances de emprego mesmo CLT é na parte da cozinha. Tem grande parte de nutris que se formam pensando, né, na cozinha industrial, mas a grande parte, né, dos nutricionistas acabam entrando na faculdade de nutrição com o sonho do consultório, que muitas vezes, né, acaba morrendo no meio da trajetória. E aos pouquinhos, né, vai fazendo um pouco mais de sentido do porquê que a gente está contando a história do Henrique, que tem total relação com esse ponto, né, de conseguir um faturamento muito acima do comum para nutricionistas de consultório e muito acima do que também uma nutricionista acaba recebendo ali no CLT. Mas para mim sempre foi muito claro a ideia de, sim, quero ter um consultório. Inclusive, quando eu tinha 14 anos, em uma aula, né, de artes, onde a gente devia desenhar ali o que seria o nosso futuro, eu desenhei uma clínica de nutrição, coisa, né, eu tinha o quê? 14 anos na época. Tava recém pensando o que queria fazer na faculdade. Mas, diferente, né, de ti, eu tive muito claro para mim que eu teria que fazer uma faculdade. Eu sempre tive na minha mente que ali a faculdade ia ser o que iria me guiar, o estudo que iria me guiar, né, através do que eu buscava para minha vida, que era desenvolvimento profissional, ser bem remunerada, buscar aí algo que realmente me fizesse feliz. E na minha adolescência ali, na infância, né, eu tive sobrepeso, obesidade. Então, nesse período, já comecei a pesquisar muito sobre alimentação, sobre dieta, sobre o que eu precisava fazer para me curar, me tratar, né? E conseguir esse emagrecimento, já que o sobrepeso era algo que me trazia muito sofrimento desde quando eu era pequenininha. Então, ali por 13, 14 anos, que foi quando eu comecei a me pender ali para nutrição, foi onde eu comecei a pesquisar, onde eu entendi o que era o déficit calórico. Imagina, com 14 anos já estava ali procurando sobre macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídios. Mas, assim como muitas pessoas que acabam tendo essa questão corporal muito forte de preciso emagrecer, estou odiando o meu corpo, eu acabei fazendo, né, dietas extremas. Então, eu ficava
muitas horas sem comer. Eu acabava que meu prato era só alface, né? Às vezes escondia a comida no cantinho do prato, servia e não comia. Então eu comecei a ter comportamentos completamente disfuncionais, que hoje eu entendo como disfuncionais. Mas na época a minha meta era: quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer, não aguento mais meu corpo assim. E de fato eu emagreci. Eu perdi, eu acho que talvez uns 20 quilos naquela época, entre ali meus 13 e 14 anos, sequei. A minha mãe ficou mega preocupada, me levou no médico, fez eu fazer exame pra ver se estava tudo certo. Mas realmente, né, no momento eu não tinha perdido saúde ainda, né, tava tudo certo nos exames, mas é claro que o comportamento estava completamente desajustado. E daí, o que aconteceu depois desse período onde eu tive esse emagrecimento muito violento? O que normalmente acontece, né, com quem segue dieta extremamente restritiva. O que acontece, amor? Volta a ganhar o peso todo de volta, né? Fato. Se tu faz uma dieta que tu não consegue manter a longo prazo, o teu resultado também vai ser de curto prazo. Assim como, né, o período da dieta. Só que na época eu ainda não entendia isso, eu era uma adolescente. E daí eu voltava a ter comportamentos ali onde eu estava na minha dieta no 880, né, no modo dieta e no modo não dieta. Quando eu estava no modo não dieta, eu voltava a ganhar peso. E eu passei muitos anos na minha vida desse sobe, desce, engorda, emagrece. Acho que pelo menos umas 3, 4 vezes aí ganhei e perdi uma média de 10, 15 quilos. E mesmo depois de formada em nutrição, ainda tive um pouco de problema nesse sentido, né? Porque por mais que a gente saiba calcular uma dieta, aplicar uma dieta na vida real, eu sei que é outros 500. É muito mais difícil, né? E a partir daí eu comecei a estudar mais sobre nutrição comportamental e foi onde, né, ali eu consegui trazer algumas técnicas de comportamento, algumas coisas da própria psicologia para me ajudar e a montar hábitos mais saudáveis para, enfim, conseguir, né, ajustar o meu peso e conseguir manter esse peso saudável a longo prazo. E é hoje o que eu prego muito na minha forma de fazer a nutrição, que é a gente pensar numa estrutura alimentar que tu consiga manter a longo prazo. Por mais que, claro, a dieta de emagrecimento não vai ser igual à dieta de manutenção de peso, mas ela vai ser bem parecida. Porque daí, desde o início, logo quando tu começa o processo de emagrecimento, a gente já vai aí ajustando hábitos, ajustando comportamentos, observando pensamentos, para que esse emagrecimento, né, consiga durar a longo prazo. Mas enfim, voltando lá atrás. Então, com 14 anos, tive toda essa questão alimentar aí, onde me levou a fazer restrições extremas, onde me levou a estudar mais sobre a nutrição, a conseguir uma bolsa, né? Eu me formei usando a bolsa do ProUni, né? Consegui, então não paguei pela faculdade. Me formei como a melhor acadêmica, né? Entre as formandas. Fui laureada ali, ganhei uma pós-graduação, então sempre rolou muito esforço durante a graduação, porque eu sabia que aquilo, além de me ajudar no sentido de eu conseguir manter um peso saudável, eu conseguir me sentir mais confortável e feliz com o meu corpo, iria me levar também a um patamar onde eu estaria trabalhando com algo que eu gosto e recebendo bem para isso. Que é, de fato, o que eu conquistei, felizmente. Claro, muito com a tua ajuda também, né, Henrique? Com a parte do tráfego pago ali, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Mas teve uma parte de construção aí muito forte. E eu acho que fazer independente das condições. Que é algo que a gente traz bem forte também, né? Isso. Acho que dá para abrir um parênteses até. O que tu faria hoje, assim, lá no passado a gente não tinha tanto isso, questões de nutricionista na adolescência. Então, como é que tu vê hoje, como é que tá a procura por mães para filhos, para resolver esses problemas como tu teve, como é que tá essa questão?
Hoje Como é que é completamente diferente, né? A gente tem muito mais acesso à informação. Antigamente é algo até que a gente comenta bastante, né? Que nutricionista antigamente era só coisa de gente rica, né? Pessoas normais não consultavam com nutricionista. Hoje, felizmente, tá muito mais acessível. Assim como a psicologia, que é algo que a gente traz muito forte também na nossa clínica, porque agora a gente tem uma clínica também, onde a gente oferece outros serviços além da nutrição. Então, eu acho que o primeiro passo é o acolhimento dessa pessoa, desse adolescente, que às vezes pode estar ali, né, gerando um transtorno. Não tentar impor as coisas, porque não vai funcionar, né? E buscar ajuda profissional. Às vezes, se não conseguir, né, ir no particular, procurar um convênio, procurar um SUS, pesquisar profissionais bons no Instagram para pelo menos pegar alguns insights ali. Claro, tem que filtrar muito, porque tem muita coisa ruim, né, no Instagram, mas procurar principalmente profissionais que são baseados em evidências. Então, profissionais que trabalham com ciência. Porque por mais que, né, a gente sabe a ciência, não é a dona da razão, ela sabe tudo, mas é o que mais nos aproxima do que a gente tem no momento atual de melhores ferramentas para tratamento de XYZ. Então, procurem profissionais baseados em evidência. Tanto da parte da nutrição, quanto da psicologia. Mas é porque eu vejo cada nutricionista fala uma coisa. Infelizmente. Porque não são todos os profissionais que são baseados em evidências. E daí vira essa salada de fruta que a gente vê aí na área da saúde, com um médico falando uma coisa, um nutricionista falando outra, outro nutricionista falando outra coisa. Não era pra ser assim. Mas, infelizmente, né, acaba sendo. E tu acha que tu ir para esse lado da ciência e tu se mostrar com esse intuito foi uma das coisas que te fez crescer? Sim, sem dúvida. Porque, como eu comentei, o que a gente tem hoje em dia na ciência é o que nos aproxima do melhor resultado. Então, quando a gente aplica isso, quando a gente explica para o paciente, faz ele entender também o processo, faz ele entender um pouquinho mais, claro, ele não precisa ser um nutricionista, mas ele entender que às vezes sim, se ele belisca um monte durante o dia, isso vai afetar. Não é porque ele está comendo um negocinho de pé que aquelas calorias não vão ser contabilizadas. Então, trazer a consciência do paciente para um patamar mais elevado é algo também que vai auxiliar tanto na redução de peso quanto na manutenção de peso. E outra, quando a gente trabalha a consciência e o paciente aplica, ele vê resultado. Ano passado, tive 2 pacientes que estavam com um problema gravíssimo de gordura no fígado e eles conseguiram zerar essa gordura e ter um fígado saudável. Isso é sensacional. Quando a gente vê, né, assim, essa aplicabilidade da ciência, redução de gordura saturada para melhorar ali parâmetros bioquímicos de colesterol também, a gente já vê essa diferença nos exames, melhorar a glicose, então a gente começa a ter provas de que o negócio funciona. E daí a gente atinge outro patamar também na mente do paciente. Pô, essa Nutri me ajudou. Pô, essa Nutri não cortou meu pão e eu emagreci. Caraca, que sensacional. Comi arroz e feijão e eu emagreci. Que demais. Ontem eu ainda atendi uma paciente que ela emagreceu 5 quilos no mês. E ela falou assim, ó. Nutri, como assim? Que legal, eu não preciso passar fome. Eu comi comida normal e eu emagreci, eu tive resultado. Ela tava assim, caraca, que demais, eu nem sabia que isso era possível. E isso pra mim, assim, é muito recompensador. De eu não precisar ir pra moda de, isso aqui é vilão, isso aqui não pode, isso aqui pode. E mesmo assim, ter clientes ali, ter pacientes que acabam se tornando fãs do nosso trabalho, né? Isso. Por mais que é difícil, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas procuram algo da moda, porque elas vêem no Instagram, TikTok, essas coisas de uma dieta carnívora, de jejum intermitente. Então, muitas eu acho que te procuram também, né? Perguntando se tu faz esse tipo de dieta. Então, como é que tu aborda essas pessoas e o que tu tenta explicar para elas, assim? Uma pessoa que vem te procurando uma dieta da moda ali. Claro, por exemplo assim, uma dieta low carb. Pode ser que sim, eu aplique em alguns momentos e daí a gente explica, né?
que vai ser analisado. Essas outras dietas em carnívoro, nem pensar, né? Tem coisas que... Limites. Temos limites. Eu não sei como é que virou moda um negócio desses, né? De dieta só comer carne. Que loucura foi essa? Que rolê foi esse? E na nutrição tem muito isso, né? Cada hora tem uma coisa em alta. Pouco era jejum intermitente, agora já tá vindo essa loucura aí da dieta carnívora. Claro que o jejum, né, sem comparação, né? A dieta carnívora vai ser muito, muito pior. Mas eu tento explicar para o paciente, por exemplo, em relação ao jejum intermitente. A gente já tem estudos, né, que mostram que comparando o jejum intermitente com restrição de calorias, que é o que precisa para emagrecer, com uma dieta onde o paciente vai comer ali fracionado ao longo do dia, a gente não tem diferenças significativas. Então, os benefícios, eles vão ser similares e vão ser, na maior parte, benefícios relacionados ao emagrecimento, a restrição calórica. Então, a nossa abordagem mais ou menos gira nesse sentido de o seu caso será analisado, a gente precisa de uma consulta para isso, a gente vai conversar sobre as melhores estratégias para aplicar o que tem mais chances de funcionar para ti. Então, é muito forte a questão da nutrição individualizada, né? A gente conseguir entender sobre o cliente, sobre o paciente e explicar para ele que ele vai ser analisado de forma individual. E aí entra muito parte também da própria estratégia, né? De fazer a conversão desse paciente, que entra muito na parte de vendas, talvez, que não é bem a parte que tu faz, né? Que seria o tráfego. Explica para nós o que é o tráfego, o que ele faz aí e por que ele é diferente dessa outra parte que é essa que rola essa explicação do cliente sobre o que ele vai receber. Então, né, hoje a gente fala muito em tráfego pago para as redes sociais. Então, né, tráfego, né, a gente pode assimilar isso daqui a pouco numa loja. Uma loja num shopping que tem um tráfego de bastante pessoas ali, ela tende a vender mais essa loja. Agora, uma loja que não tem tráfego nenhum, uma loja vazia ali na frente dela, tende a vender menos. Então, o que é o tráfego pago? É nós pagar, né, plataformas como Facebook, Instagram, Google, YouTube, né, que é do Google, mas pagar essas plataformas para mostrar o nosso serviço. Então, divulgar o nosso serviço para pessoas que têm interesse naquilo que a gente vende, né? Então, nessas plataformas a gente tem, por exemplo, para a Josi, como pegar pessoas que têm interesse em emagrecimento, em academia, em dieta e mostrar ali um vídeo ou um criativo que a gente chama, né? Um vídeo ou imagem da Josi, do serviço da Josi, de alguma questão ali que a gente vai montar na estratégia para essas pessoas verem e conhecer a Josi. Então, tráfego pago é pagar a plataforma para mostrar o nosso serviço para pessoas que têm interesse naquilo que a gente vende, para elas irem para nossas redes sociais, para o nosso site, para o nosso WhatsApp, para nós, né, fazer a conversão dessa pessoa. Então, fazer a venda ali. No caso da Josi, por exemplo, as pessoas vêm com interesse ali na consulta e a gente, né, tem que fazer ali um filtro dessas pessoas e usar ali estratégias de vendas para aumentar a nossa conversão, né? Então, hoje a gente tem ali, né, uma questão de, chamou no mês ali, chamam 160 pessoas ali no WhatsApp para a gente, quantas pessoas a gente converte? A gente tem isso tabelado, né? E sabe ali, por exemplo, o mês passado, de 160 pessoas que chamou, a gente agendou 36, 37 pessoas. Então, a gente tem essa questão aí de metrificar isso. E isso é um dos motivos. O tráfego pago, o marketing, ele não é milagre. Muitos vendem aí que é milagre. Coloca ali um dinheiro na plataforma e o teu dinheiro vai dobrar, o teu faturamento vai dobrar. E não. Acho que isso é uma questão que eu trago muito para os meus clientes em reuniões de clientes que estão entrando, que eu sou bem direto e claro. Isso não é milagre. Isso dá trabalho. Isso precisa ter ali, né, um tempo também. Não é do dia para a noite. Não vai ser no teu primeiro mês que tu vai conseguir resultados. Então, acho que a consciência dessas pessoas e saber que vai ser algo trabalhoso, porque fica muito mais fácil a gente vender um milagre, né? Se eu disser aqui, Josi, vamos começar ali comigo no tráfego pago, porque daqui a um mês eu vou dobrar teu número de pacientes. Sem tu fazer nada. Então, é muito mais fácil vender isso que muitas pessoas vendem. Mas eu digo, não. A gente pode ter resultado no primeiro mês, eu tenho diversos clientes que têm resultados excelentes no primeiro mês. Isso acontece.
Mas eu não vendo esse milagre para eles. Vai ser trabalhoso. Talvez a gente coloque a rodar aqui e no primeiro teste não vai dar. A gente vai ter que fazer segundo teste, tu vai ter que fazer alguns vídeos. Mas eu não gosto de fazer vídeo. Tá, então a gente pode fazer com imagens, mas pode ser que trave um pouquinho, né, o teu crescimento. Se tu quer fazer mais vídeos, tu vai fazer stories, tu vai gerar conteúdo, isso vai minimizar o tempo da gente ter resultados. Então tem todas essas questões aí, né? Assim como uma coisa complexa as pessoas normalmente elas não têm uma equipe de venda no WhatsApp e até não precisa ter uma equipe de venda, porque a gente começou só nós dois fazendo tudo. Então, tudo. Então essa questão de... não tem uma equipe de venda, mas tipo assim, tu tem um mínimo de conhecimento em venda para atender o cliente de uma maneira correta, com estratégias e tentar, né, fechar essa venda. E se não fechar essa venda, tu metrificar ali que, já 50 pessoas me chamaram no WhatsApp e eu não consegui fechar uma venda. Tá, tem coisa errada aí, vamos mexer aí nas estratégias, nas palavras que tu tá falando aí pro teu cliente que tá te buscando no WhatsApp. Vamos fazer aí um estudo de mercado. Como é que tá teu valor, como é que tá tua entrega, o que tu tá fazendo, né? Por que essa pessoa não tá querendo o teu serviço? Então, tudo isso questões que a gente faz, né, ali na nossa agência para os nossos clientes, para eles realmente, né, potencializar os resultados deles. E assim, muitas pessoas que são profissionais liberais, como eu, assim, que podem trabalhar sozinho, pode trabalhar por conta 100%, acabam não se vendo como empresa, né? E isso acaba sendo um problema também. Empresa precisa do setor de vendas, de marketing, né? De financeiro. Cara, se tu não pode pagar alguém para fazer isso, é tu essa pessoa. Não sabe? Corre atrás. Isso foi um ponto que a gente fez lá no início, lá em 2019, que a gente começou a aprender ali sobre marketing. E muitas pessoas achavam até que marketing é enganação. E beleza. E a gente comprou cursos caros, né? Na época a gente comprou, né? Quando a gente iniciou no marketing ali, a gente comprou um curso ali que lá em 2019 era 4 mil e alguma coisa, e a gente realmente não tinha esse dinheiro. E era muito fácil a gente dizer, não, eu não tenho esse dinheiro, eu vou ficar onde eu estou. E se acomodar. Mas eu e a Josi, lá naquela época, a gente fez uma reunião, nós dois sentamos, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter esse resultado que a gente já conhece. Aqui, a gente vai colocar esse dinheiro que a gente não tem, mas a gente pode parcelar, a gente dá um jeito. E pode ser que a gente aprenda coisas novas e evolua no nosso negócio. Coisa que muitas pessoas não querem fazer pelo negócio deles. Não querem investir no seu negócio. E quando a gente não investe no nosso negócio, a gente não trabalha um pouquinho a mais, às vezes tem que trabalhar fim de semana. Então, muitas pessoas hoje, elas vêm, né, me perguntando, Henrique, como é que eu abro a minha empresa? E eu, mas por que tu quer abrir a tua empresa? Aí a pessoa, não, eu tô trabalhando na empresa, eu tô trabalhando demais. Daí eu, mas e tu quer sair, tu acha que tu vai trabalhar menos? Não, cara. Trabalhar por conta é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Então, as pessoas têm na mente que elas vão abrir o negócio delas para trabalhar menos. E, tem muitas pessoas que vão trabalhar menos, mas são essas empresas aí que não duram 1, 2 anos e quebram. Porque tu tem que estar se atualizando, tu tem que trabalhar muito, principalmente no início. No início, até hoje, a gente vira, às vezes, um mês aí, sábado e domingo, direto trabalhando. Sem parar. Sem folga. Porque a gente quer sair desse nível que está hoje, por mais que já melhorou 15 vezes do que estava lá no passado, mas a gente quer melhorar mais 15 e agora de forma mais rápida. Ano que vem a gente tem planejamentos enormes e a gente está tentando evoluir. A gente dá o nosso máximo para tentar evoluir. Eu acho que esse sangue no olho falta para as empresas, para os empreendedores, né? Porque se intitulam simplesmente ali, eles conseguem alguns clientes ali e tá bom para eles. Eu acho que esse sangue no olho que a gente tem faz muito a diferença para a gente hoje estar no nível que a gente está. Porque realmente é muito difícil. E na questão que a Josi falou, né? Que a gente lá no início fazia realmente tudo.
um dia a gente foi contratar, né, uma pessoa que ia fazer um site para nós. E, tipo, quando essa pessoa falou o valor do site para nós, a gente realmente se apavorou, porque era muito caro. Então, o que a gente fez? Eu falei pra Josi, deixa que eu vou aprender a fazer site. Simples assim, tipo, deixa que eu vou dar um jeito. Olhando vídeo no YouTube, olhando o cursinho, e eu aprendi a fazer site. Todos os sites da Josi, desde o início, foi eu que fiz. Marketing, vendas, tudo a gente teve que aprender. Então, a gente fez curso de tudo que é a área de marketing, de venda, de fazer site, tudo. Então, foram coisas também, né? Pontos essenciais que fez a gente evoluir muito. E, tipo, para nós é muito bom essa sangue no olho de aprender tudo que a gente não tem condições de pagar hoje. Vamos fazer, vamos aprender. E não deixar de fazer porque às vezes não tá tão perfeito ou não tá tão incrível. O nosso site, imagina, era super simples. Isso. E ali no primeiro semestre, onde a gente começou a aplicar mais isso de tráfego pago e de investir nas plataformas, o faturamento já começou, acho que já dobrou, né? Isso. No primeiro semestre já tivemos assim um aumento muito significativo. E às vezes as pessoas elas não querem começar com o que tem, elas querem começar com o ótimo. E, cara, tu não vai fazer nunca, tu não vai fazer nada se for esperar as melhores condições. É que nem muitos clientes meus que dizem, eu não tenho dinheiro para investir em tráfego pago, mas tipo R$10 por dia, R$6 por dia que seja, é melhor do que nada. Porque o mínimo é $1 por dia ali, em torno de R$6. Então, se tu começar com R$6, é possível. E é muito melhor tu começar com R$6 do que tu esperar daqui 2 anos tu ter R$10 por dia. Então, tipo assim, se tu quer iniciar com, tipo, eu tenho R$100. Então, deixa rodando por alguns dias ali no mês e depois tu desliga. Mas iniciar mesmo com pouco que tu tem agora é melhor do que nada. Isso, as empresas, né, elas veem o marketing como um gasto. E eu acho que essa questão é muito importante, porque o marketing ele é uma questão essencial para a tua empresa. Se a tua empresa não for vista por outras pessoas e pessoas interessadas naquilo que tu vende, como que tu vai vender mais? Como? Não tem como. Só de indicação a gente não consegue ter um crescimento exponencial aí. Então, a gente precisa. Hoje é uma coisa que a gente tem, é um recurso que a gente tem que usar. Porque se a gente olhar, a gente tem que ter exemplos. Exemplos do que fazer e exemplos do que não fazer. Os grandes hoje em dia, empresas que são grandes, o que elas estão fazendo? Cara, elas investem em marketing. Elas colocam dinheiro para outras pessoas ver ela e elas vender mais e assim ela ter mais dinheiro para colocar em marketing, evoluir a sua empresa e vender mais. Empresas que estão quebrando normalmente não investem. Então a gente tem que usar essas empresas como exemplo do que fazer e do que não fazer. Acho que isso é uma questão muito importante, né? Que os empreendedores hoje, eles falam muito que marketing ainda é gasto e daí eles ficam ali tendo falta de clientes. Então a gente tenho pessoas que me chamam todo dia ali no WhatsApp ali e tipo eu pergunto, mas como é que tá a captação hoje? Tu tá investindo em marketing? Não. Mas tu tá tendo cliente? Não tem clientes novos entrando. Tá, mas como que a tua empresa vai viver então sem tá entrando clientes? Porque por mais que a gente tenha clientes de indicação, como era lá antigamente, vindo, veio um de indicação, veio outro de indicação. Mas isso fica muito difícil a gente fazer nossa empresa sobreviver só com indicações, sendo que as outras empresas ao nosso redor estão investindo em marketing e estão convencendo essas pessoas a ir para a empresa delas, enquanto a minha está cada vez morrendo mais e a gente está vendo que a nossa empresa está morrendo. E a gente vai ficar sem fazer nada? Então isso é muito questão, né? Para ti, empreendedor. Tu vai deixar a tua empresa morrendo, com falta de clientes e não vai fazer nada? Então, isso que a gente teve naquela conversa lá em 2019 que a gente conversou. A gente vai continuar assim? Ou a gente vai tentar outra coisa? Então, essa questão acho que
É bem importante. E a questão também do próprio investimento, né? As pessoas às vezes falam, empresas não querem investir em marketing, não querem botar valor na plataforma, ou nas pessoas, né, que às vezes querem emagrecer, não quero pagar a consulta da Nutri. Beleza, e com o que é que tu tá gastando teu dinheiro? Às vezes essas pessoas estão gastando todo final de semana com um monte de lanche, com pizza, com hambúrguer, que tu não gasta menos de R$100 pra uma refeição ali pra 2. Às vezes a pessoa tá gastando horrores com bebida alcoólica, às vezes até com cigarro, com coisas que tá destruindo a saúde dela, tá destruindo ela como profissional também, né? E elas não investem em conhecimento, não investem em consultar com uma boa nutricionista, não investem em treinar numa boa academia. Questão de valores. Então, até esses dias, né, aconteceu lá na clínica de uma pessoa responder, né, no WhatsApp pra gente sobre o valor da minha consulta. Mais ou menos assim, nossa, mas isso é valor de consulta com o médico, né? E até ali a nossa assistente acabou passando uma super resposta pra essa pessoa. Onde é que tá os valores dessa pessoa? Por que pra essa pessoa é mais importante curar uma doença do que ter a oportunidade de não desenvolver essa doença? Ou de conseguir reverter, né, o caminho dessa doença através de uma alimentação saudável, investir numa consulta com um nutricionista, de investir numa alimentação mais saudável, de trabalhar em mudanças de hábitos, de ganhar anos de vida, de ter mais saúde com a família, de não dar mais problema para a família no futuro em relação a doenças que poderiam ser prevenidas com uma alimentação saudável. Né? Onde é que tá os valores dessa pessoa? Por que os valores dela tá só no momentâneo? No tratar a doença, porque estou doente agora, em comer alguma coisa muito gostosa, porque eu quero ser feliz agora, o futuro que se dane, que se lasque, né? Então, isso a gente traz também pro meio empresarial. Tu acaba só vivendo ali na guloseima e não pensa no futuro. E os nutricionistas que querem sair aí de um faturamento normal, de 2, 3 mil, e querem passar para um faturamento de acima de 20 mil por mês, eles precisam ter essa consciência também de, onde é que eu estou investindo? Para onde é que está indo esse dinheiro? Está indo em bolsinha e sapato? Né? Porque às vezes é onde está indo. Sim. Às vezes é onde está indo, torrando dinheiro em coisas que, no momento, a pessoa não deveria tá gastando. A gente acabou economizando muito quando a gente não tinha grana. Tudo que podia economizar, a gente economizava. Por mais que não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu acho que é uma questão que envolve muito o ambiente que tu tá também, porque as pessoas, elas não vão achar legal aquilo ali. Elas não vão achar legal. Elas vão te tirar pra pão de vaca, né? E elas não vão entender. Isso. Por isso que tu tem que ter muito forte os teus valores e aonde tu quer chegar. A gente deixou de ir em pizzaria, a gente deixou de ir em passeio em família, que né, envolveria muitos gastos, porque a gente tinha... né, um objetivo. Um objetivo. Eu acho que isso falta para muitas pessoas, né? Ter um objetivo claro e elas acabam escutando essas outras vozes que vêm falando de, tipo, que nem a gente teve que escutar, tipo, mão de vaca. Então, não, o que tu vai fazer com o teu dinheiro? Mas tu tem dinheiro. E, tipo, nós tínhamos o dinheiro, só que nós tínhamos o dinheiro para comprar, uma época era cimento, areia, Sim. Uma época era economizar de ir numa pizzaria para colocar em tráfego pago, para conseguir mais clientes. Então, se tu não ter a tua meta bem definida, fica muito mais difícil tudo. É aquela questão, né? Se tu não sabe para onde tu quer ir, todo o caminho serve. E tu vai acabar escutando essas pessoas. Então, tipo assim, na dieta isso acontece muito, né? Porque... imagina, se tu foi ali na nutricionista, tu tá focado, tu quer seguir aquela dieta, mas, tipo, o teu ambiente, ele é, tipo, poluído e as pessoas na volta, elas só fazem coisas que não estão de acordo com o que tu quer naquele momento e elas ficam te convidando, vamos lá comer um hambúrguer hoje. Tá, vamos, hoje vamos. Tá. Mas amanhã vamos no hambúrguer de novo. Tipo, não, mas hoje não dá, né? Porque eu já fui ontem. Seu fresco, agora vai ficar fazendo dieta. Então, eu sofri muito isso lá no início também, quando eu comecei, né, a ter esse cuidado um pouco mais com a saúde. Então, eu tive que escutar muito de muitas pessoas próximas de mim. Fresco, isso, quer ir na academia, aqui ir na academia.
vamos beber. E na academia às 6 da manhã? Vocês são loucos? É, e na Até academia hoje, às 6 né? da manhã até hoje nos falam. Mas, tipo, é o tempo que a gente tem e é o que a gente quer. Um dos nossos princípios é a saúde. É valoroso pra gente. Isso. E até uma pessoa, né, que eu acabei vendendo a minha loja de suplementos há pouco tempo, e uma pessoa veio e me perguntou, tá, mas agora tu vai parar de fazer academia? Eu disse, mas por quê? Mas não era só um marketing que tu fazia ali? Não era só pra marketing? Não. Eu não tenho nada a ver. Eu posso ter o negócio que eu tiver. A academia é uma coisa que nos faz muito bem. É uma coisa que faz a gente cuidar da saúde. É uma coisa que dá aquele momento fora da empresa para nós. É aquele momento que a gente fica ali cuidando de nós. E é legal e a gente dá risada lá dentro. E é o nosso momento de paz. Então, quando a gente não vai na academia, a gente parece que se cansa muito mais. E algumas pessoas acham que, tipo... eu já trabalho tanto e eu ainda vou ir para uma academia. Mas para nós é um descanso. Ela nos ajuda a estar melhor no outro dia, né? Do que se a gente não for. A gente já aconteceu casos, né? Da Josi tá com problema ali no joelho e a gente ficou umas 2 semanas sem ir. A gente estava se sentindo horríveis sem a academia. Então, como isso, né? Era para nós se sentir mais cansado de acordar às 5 horas da manhã e ir para academia todos os dias. E daí o dia que a gente ficou dormindo até às 7 horas, a gente está mais cansado? Como isso? Mas é o que as pessoas não entendem. Então, tipo, é um princípio, é uma coisa, é um valor que a gente tem muito grande. Então, cuide da sua saúde também, né? Eu acho que é muito importante. Sim. E trazer também a questão da atividade física como um regulador emocional, né? Algo que te traz bem-estar, algo que te traz relaxamento. E a gente precisa de coisas na nossa rotina para a gente performar bem, tanto como profissional quanto numa dieta, que ajudem na regulação das nossas emoções. Então, coisas que nos tragam reconforto, que nos tragam distração. Para nós acaba, felizmente, sendo, né, uma delas a academia, que nos ajuda a dar uma relaxada no mental e também ali descansar, ver série no final do dia. Então, é importante também, pensando em alta performance, em ter esses momentinhos ali de relaxamento e de bem-estar para não acabar caindo no alimento, né? Até porque em alguns momentos da minha vida, eu tive muito forte essa questão do alimento como um regulador de emoções. Então, eu preciso ter em outros pontos, né? Já que eu não quero voltar ao que era antes, de acabar tendo um comer emocional forte, em ter um descontrole ali na alimentação. Então, eu preciso ter outras vias ali que me ajudem nessa regulação emocional, né? Para conseguir equilibrar ali a questão do meu bem-estar e não acabar caindo na questão do alimento de novo. E esse é um ponto também que quem tá em processo de emagrecimento e quem tá também, né, na liderança de uma empresa precisa pensar o que eu tô fazendo aí para trazer esse bem-estar, essa regulação emocional, né? Porque isso faz parte também da performance, né? E a gente evoluir e crescer, além do que eu já falei antes, né? Que é fazer com o que eu tenho no momento. Então, eu comecei atendendo no corredor da casa dos meus pais. Inclusive, atendi o Henrique lá, nessa época ali da dieta, onde ele sofreu esse bullying aí das pessoas. Foi lá que ele foi atendido. Então, a gente pegou um corredor da casa deles, dividiu com uma parede de... É PVC aquilo lá? De PVC, com aquela portinha sanfonada. E foi o meu primeiro consultório. Para quem não sabe, hoje a gente tem uma clínica de nutrição, né? E a agência de marketing também, onde a gente construiu, literalmente, né? Esse espaço, né? Nessa trajetória aí que eu tenho de 7 anos como nutricionista. Mas eu comecei com o que eu tinha. E a gente foi, né, depois juntos, pensando nessas evoluções. E o que mudou o jogo mesmo para nós foi a questão do tráfego pago, né? E como é essa questão também, né, de primeiro fazer e depois fazer o negócio evoluir, começar com o que tem, né? Então é o que tu fez, tu começou com o que tu tinha. Muitas pessoas, hoje a gente vê até lá na clínica, de pessoas que elas vão lá olhar a sala e, tipo, elas querem já um aluguel mensal, elas já querem... Elas não têm nenhum paciente, mas elas já querem algo incrível. E eu acho que isso atrapalha muitas pessoas e fazem elas já, né, ter ali a primeira... Já falha as empresas dela ali mesmo, né? Porque
ou elas esperam demais o momento ideal. Um momento ideal, tipo, não, se eu não tenho aquele consultório gigante, eu não vou iniciar. E o que a gente vê é que pessoas assim, normalmente elas ficam travadas e não vão pra frente. Não evolui. E, tipo, o que tu fez de ir lá, começou com o corredor da tua casa. Já teve os primeiros pacientes, aquilo ali já começou, né, as pessoas a te conhecerem. E uma outra questão é que tu, mesmo no corredor da tua casa, tu entregava um serviço muito bem feito. E já gerava resultado para os teus pacientes. Então é uma questão, acho que também que tu sempre trouxe, né, essa questão da ciência, de ter ali as questões tudo certinho dos teus atendimentos, de essa questão que fez tu evoluir melhor e começou ali depois, foi para uma clínica, alugava ali por hora. Como é que foi essa trajetória ali depois? Comecei primeiro na casa da minha mãe, então logo começaram a surgir pessoas estranhas, né? Porque, enfim, eu não fazia muito marketing naquela época, já tinha a minha rede social, mas a gente não fazia tráfego pago, até porque eu ainda não namorava com o Henrique, né? Então, essas pessoas vinham por indicação e começou a aparecer pessoas estranhas na nossa casa, né? Pessoas que eu não conhecia. Então, às vezes chegava e às vezes o cachorro tava pela casa, minha mãe tava na sala, né? Até porque tava na casa dela, enfim. E isso começou a me incomodar, isso aqui não tá muito profissional. Eu já começava, assim, a consulta me desculpando pelo espaço, mas eu não deixei de fazer. Eu fiz. Mas, de novo, buscando evolução. O que eu posso fazer pra melhorar? Daí, aluguei por hora ali numa clínica uma sala. Começou a aumentar paciente. Já não tava valendo a pena financeiramente o alugar por hora. Aluguei uma sala. E daí foi meu primeiro consultório, né? Então, daí fiquei nessa clínica por 3 anos. Daí depois fiquei em outra clínica por 2 anos. E nesse período, aí a gente já começou a fazer a construção da nossa clínica, porque já comecei a ter um faturamento melhor, né? Juntos. Em conjunto, a gente combinou, né? Lá no início do nosso relacionamento, que a gente, por mais que o Henrique já tivesse a loja, a gente ia focar na minha carreira. Então, foi bem importante essa tomada de decisão também, né? Para nós vamos ir por este lado aqui, de novo, ajustar a rota, que é que a gente tem melhores chances, né? Foi por isso que a gente decidiu, né? A gente sentou os dois e eu acho que isso é uma questão que muitos casais, eles têm que não evoluir, né? Porque um dos dois, eles vão ter que deixar não é nenhum orgulho de lado, porque é uma coisa matemática. A gente colocou tudo em um papel e viu, isso aqui vai render tanto e isso aqui vai render tanto. Para que lado que nós vamos? Qual a gente visou assim, nos próximos anos, qual que tem a chance de nos dar maior faturamento? A gente viu, a Josi aqui, como é um serviço, né? Que a gente tem o dinheiro mais limpo ali do que um produto, que a margem era bem menor. Então a gente viu ali, olhando no papel, realmente olhando, fazendo os cálculos, nós dois juntos, sem orgulho, nenhum das partes, e a gente decidiu, vamos deixar a loja de suplementos mais de lado e nós vamos focar toda a nossa energia na nutrição. Então, essa decisão também, ela foi essencial para onde a gente está hoje. Porque se a gente tivesse focado lá na loja, talvez a gente não teria o resultado que a gente teve. E lá no início, até pode falar aqui, porque a gente viu uma vez uma nutricionista falar, fature 10 mil reais com nutrição. E a gente olhou, meu Deus do céu, 10 mil? Como assim? 10 mil com nutrição, mas vamos então. Se alguém fez, então, é porque dá. E tem muito isso de nós. Se alguém fez, a gente tem condições de fazer. A gente pode demorar, mas a gente vai de atrás. Então, sim. Então, quando a gente ouviu isso, mas a gente lá no fundo, mas será que dá 10 mil como nutricionista? Rolava aquela dúvida ainda, né? Então, como pode, né? Então a gente até, duvidou daquela pessoa, mas 10 mil...
Tipo, a gente conseguiu alcançar essa margem em pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, como a gente muda, né? E, tipo, hoje a gente... Se a gente falar para uma nutricionista, fature 20 mil reais aqui com consultas nutricionais, ela pode nos chamar de louco. Uhum. Tipo, mas como? É tão difícil, porque a maioria ganha 2, 3, 4, 5 no máximo. Como que eu vou ganhar 20? Só que não é um percurso rápido, não é um percurso para qualquer pessoa, né? Tem que ter alguns fatores, a gente pode até falar depois, né? Sim. Quais a gente acha os fatores. O que tu acha? Quais os fatores essenciais para uma nutricionista? Assim, o primeiro que veio na minha mente foi estar disposto. Tu tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Óbvio, aqui a gente não tá falando em romper valores, até porque a gente falou desde o início ali que a gente tem valores muito fortes de ética, de moral, de falar a verdade, de não enganar ninguém, de não passar por cima de ninguém. Então tu não precisa passar por cima dos teus valores, mas tu tem que estar disposto. Tem que estar disposto, às vezes, de trabalhar até mais tarde, de acordar mais cedo, de, às vezes, perder vergonha de fazer venda, de falar, minha consulta é tanto. Quer comprar? Quer fazer a consulta? Tamo junto. Não quer? É esse aqui o meu valor. De colocar, assim, impor, se valorizar também, eu acho que é um ponto importante, né? Isso, e a questão até de... A gente pensa ali, tem o fulano lá que tá faturando bem. Ele tá faturando 100 mil reais num mês. E a gente olha para as coisas que ele tem, para a casa que ele tem, para o carro que ele tem, para as viagens que eles estão fazendo. Isso... A gente não olha para o trabalho e para a jornada que ele teve até chegar lá. E eu sempre, né, sempre falei e falo para a Josi, né? Tipo, a Josi queria um faturamento X. E eu falei, realmente tu tá disposta a chegar lá? A gente pode chegar. Eu sempre dei confiança para ela e eu sempre tava junto com ela. Tu quer chegar aqui? A gente vai. Mas tu vai aguentar? Tu tá disposta tu não tem que estar disposta a faturar o ganho. É o percurso. O bônus todo mundo quer, né? Então tu tá hoje, tu quer um faturamento de... Tu é uma nutricionista que quer um faturamento de 20 mil reais por mês? Tu tá disposta a fazer o que tem que ser feito? Acho que isso que tu tem que te perguntar. E eu perguntei pra ti. E pergunta, até hoje, né? Sempre quando eu falo que eu quero um novo patamar. E aí, tá disposta? Por isso que talvez isso tenha vindo na minha mente. Tá, e aí? Tu vai fazer o que tem que ser feito? Tu vai abrir mão do que tu tem que abrir mão? E eu acho que além de estar disposto, que sim... É fundamental, tá disposto a fazer o que tem que ser feito. E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que é esse fazer, né? Eu acho que tu tem que acreditar. Porque se tu não acredita, deu. Já era. Tu não vai conquistar nada se tu não acredita. Até me veio como referência, assim, a gente pensar num atleta que participou das Olimpíadas, que ganhou medalha. Antes dele participar das Olimpíadas e de ganhar essa medalha... Ele teve que acreditar que ele conseguia. Porque se ele não acreditasse, ele não ia ter treinado, ele não ia ter se esforçado, ele não teria nem ter se inscrito ali pra participar. Enfim, não sei como é que funciona pra participar. Mas, né? É uma questão que... É um percurso, né? Isso. E pra te percorrer esse percurso, tu tem que acreditar que tu consegue chegar lá. Isso, e muitas pessoas, elas não acreditam no próprio serviço delas. Então, tipo, tu é uma nutricionista, tu realmente acredita e sabe que a tua... dieta, o teu serviço, entrega qualidade para as pessoas, ele funciona, ele faz a transformação que tu tá prometendo, porque, tenho dúvida, as pessoas, elas sentem isso em ti. Venda transmite sentimentos. Então, mas eu tô falando no WhatsApp. Não, venda transmite sentimentos mesmo no WhatsApp, por ligação, em qualquer coisa. A pessoa vê se tu tá com desconfiança, tu tem atitudes diferentes. Então, na tua consulta, se tu não tiver confiança, tu vai ser diferente. Então, tu tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo. É o básico. Tu tem que te preparar, claro, muito bem. E hoje em dia a gente tem, né? Até a gente dá mentorias para empreendedores. A gente já deu mentorias para nutricionistas, para ensinar ela essas coisas, porque
hoje em dia a gente tem esse caminho, a gente é mentorado por pessoas e a gente já fez diversas mentorias que nos ajudaram a estar onde a gente está. Então, isso é um recurso que a gente tem hoje, de pessoas dando mentoria, e isso é muito bom. É um investimento caro? É. Na verdade, o caro depende do que te traz de volta, né? Do retorno. Então, muitas vezes não é caro, na verdade. Mas essa questão, né? De tu investir no conhecimento também, é muito legal essas mentorias hoje em dia, que tá, né, mais na moda, que não tinha antigamente, de, por exemplo, nós já, né, temos o potencial de ajudar empreendedores a ir até outro patamar, sair lá do zero e ter já muitas coisas ali que a gente já viveu de experiência, a gente já sabe o caminho por onde ir. Então, isso minimiza ali, né, o tempo de evolução de muitos empreendedores que não sabem nada daqui a pouco. A gente já tem essa estrada, a gente já passou por diversos perrengues ali, então a gente já sabe os caminhos mais curtos. Então, isso é bem legal hoje em dia também, né? Que tu pode fazer mentorias aí que te encurtam esse aprendizado. E aquilo que tu comentou ali, às vezes o próprio profissional não se sentir confiante. É muito importante a gente seguir se atualizando mesmo depois de formada. Acho que depois que eu me formei foi o momento que eu mais estudei, assim, na minha vida, porque eu me sentia pouco confiante. A gente sai da faculdade parecendo que a gente não sabe nada. Mas se tu fez uma faculdade, se tu te dedicou ali, tu sabe mais do que a pessoa que tá na tua frente. E tu tem o potencial de ajudar ela. Então, trabalhar isso na tua mente, mas claro, não se acomodar, né? Seguir estudando, seguir se atualizando, mas também ter esse trabalho mental. Eu lembro que quando eu comecei a atender, eu tinha pouquíssima autoconfiança. Eu morria de medo quando um paciente falava: ai, Nutra, eu tenho uma pergunta. Eu ficava: meu Deus, não. Me manda no WhatsApp a pergunta, mas não me pergunta aqui na minha frente, pelo amor de Deus, que eu não vou saber responder, vai ser ridículo. Então, aquilo me gerava muita ansiedade. O que eu comecei a fazer antes de entrar em consulta, antes de chamar o paciente? Eu ficava pensando, memorizei uma frase, que é fake it until you make it, que significa finja até que, né, tu consiga fazer, até que isso se torne verdade. Então, o que eu trouxe para minha mente? Eu preciso fingir que eu estou confiante até que, de fato, eu me torne confiante. Porque se eu mostrasse insegurança para o meu paciente, ele não ia se sentir ajudado por mim, né? Ele não ia ter confiança no meu trabalho. Então, fica também como sugestão para quem está começando de trazer isso na tua mente. Cara, eu preciso me mostrar confiante, por mais que no momento eu não esteja. A confiança a gente vai desenvolvendo no caminho, no processo, né? E trabalhar esse mental para te conseguir transmitir mais confiança para o cliente, para o paciente, é também ali, acaba sendo um divisor entre um profissional de sucesso para um profissional que acaba, né, não se desenvolvendo e ficando para trás. Agora acho que vamos voltar lá atrás, né, que eu fiquei devendo de, né, como que eu saí da empresa e é uma coisa que me perguntam até muito. Então, Henrique, como que eu abro minha empresa? Então, lá no início, eu e um amigo meu, no caso, pesquisávamos direto, porque a gente tinha esse... vamos sair dessa empresa, vamos sair da empresa para abrir o nosso próprio negócio e nós evoluir, ganhar mais dinheiro. Então, era essa a nossa meta, né? E a gente começou a pesquisar ali no Google franquias baratas. Então, a gente pesquisou bastante mesmo. Era franquias baratas. E aparecia lá a lista e a gente olhava. E essa aqui, será que dá? E essa aqui? Tá. Daí foi que um dia a gente olhou uma franquia, né, de suplementação e a gente resolveu, né, dar esse passo. E foi muito louco ali no início, né? Porque essa transição ali, a gente estava trabalhando ainda na empresa e comprou essa franquia. Então, a gente começou a vender ali os primeiros suplementos ali e, tipo, a gente entregava os suplementos na... sacolinha do Big. Sacolinha do Big. E era o que tinha.
Era o que tinha no início. Eu nem me ligava. Tipo assim, estamos entregando um serviço horrível, né? Mas, tipo... Mas, de novo, entra naquela questão de faça era com o que tu tem. O que tinha na época. E até que um dia o meu amigo falou, que nós vamos ter que comprar umas sacolinhas aqui. Daí eu tipo, não, vamos lá e vamos comprar sacolinhas direitinho para entregar direitinho o nosso produto. E a gente ficou nessa questão ali de trabalhando na empresa e entregando ali os suplementos para alguns clientes que foram criando ali, né, uma rede de clientes. Até que um dia eu falei para mim mesmo, né, indo lá, eu tinha um ônibus que me levava da própria empresa até o trabalho, e no ônibus eu falei assim, tipo, hoje eu vou pedir demissão. Então, tipo, eu não quero mais estar ali naquele lugar, porque não me fazia mais feliz, sabe? Aquele sentimento que tu tem, assim, às vezes, de no domingo tu começar a ficar triste. Tipo assim, eu tenho que acordar e ir lá para aquele lugar que eu não estou feliz, né? Não é mais o que me brilha o coração. Eu acho que quando chega esse ponto, a gente tem que tomar alguma atitude. Claro, tem diversas pessoas daqui a pouco que não estão no momento delas, mas o que eu aconselho sempre? Tipo, cria esse momento. Então, tipo assim, não, então eu vou dar mais 6 meses, 1 ano, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar essa meta aqui, vou juntar esse tanto de dinheiro, vou pagar minhas contas, para nessa data aqui eu vou sair da empresa. Então, como eu já tinha esse hábito de guardar dinheiro, de já não ter contas, não fazia contas, então eu já estava num momento que eu podia fazer isso. Então, eu fui lá e fiz, né? Comecei a, consegui ali que me mandasse para a rua da empresa, e daí esse meu sócio, ele não quis sair, no caso ali da empresa, e ele ficou, e eu então fui, né, abrir uma loja física, mas mesma coisa, a gente não tinha condições de abrir uma loja, de pagar um aluguel caro, de montar a estrutura que é caríssima, de armários, de prateleiras, que eu não tinha nem noção de quanto era na época, mas é caríssimo. Então, o que eu fiz? Eu consegui uma sala super em conta ali, que a pessoa me deixou ali nos primeiros 6 meses um valor muito baixo. Então, essa pessoa que me deu o incentivo de iniciar ali, né, na sala. E as prateleiras, o que eu fiz? Fiz do jeito que dava para fazer. Eu fui de atrás e pesquisei, e como que eu vou fazer? Para ser mais barato? Eu mesmo vou fazer. Então, eu peguei e fui... um tio meu me ajudou ali nessas questões, mas como teve um tempo que eu fiquei encostado e tinha um amigo meu que fazia... chegamos a fazer ali algumas caixas de som. Então, a gente tinha uma serra daquelas grandes, tinha os equipamentos para fazer, né? Lidar com madeira, PVC, ali, os MDF, no caso, PVC não. Então, eu mesmo consegui construir as prateleiras do jeito que dava ali e iniciei essa loja física. Então, a mesma coisa, volta lá. Comece do jeito que dá. Uhum. Então, não dava para comprar. Então, vamos dar um jeito. Eu fui lá e fiz, por... Olha, um valor muito menor. Muito, muito, muito menor do que eu iria mandar alguém fazer, né? Então, hoje a gente sabe também, né? Sim. O que é um móvel planejado, o valor. Então, era o jeito que tinha, então eu comecei assim. E traz de novo aquela ideia, né? Que a gente tem muito forte também do primeiro faz e depois melhora. Então, se tu tem uma vontade, um desejo... Vai, faz, depois melhora. Não fica buscando a perfeição. Até porque, às vezes, essa busca da perfeição é uma forma também de procrastinar. E a pessoa vai deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois. E, inclusive, isso acontece nas dietas, né? Às vezes a pessoa fica esperando as melhores condições para começar a dieta. O mês que não tem nenhum evento, nenhum aniversário para ela sair. E vai postergando, né? E isso acaba, né, trazendo aí que a pessoa nunca consegue emagrecer.
nunca conseguir melhorar um faturamento, né? Conquistar uma casa, um carro, porque ela vai colocando outras coisas menores na frente, vai gastando dinheiro com outras coisas e não consegue atingir, né, um patamar mais elevado. Então, esse ponto também é importante da gente observar, né? De não ser aí um perfeccionista / procrastinador e deixando a vida passar e acabando não indo atrás do que a gente realmente quer, né, para nossa vida. Isso, daí o que aconteceu ali depois que eu conheci a Josi, eu tava nessa loja ainda, quando a gente se conheceu ali e começou a namorar. E depois eu aluguei uma loja no centro, daí já tinha um pouco mais de condições. E aluguei uma loja mais pro centro, que era bem perto, né, da casa da Josi. Então, quase na frente da casa da Josi. Vizinhos. Então, a gente foi ali naquela loja até a pandemia. Então, ali na pandemia, eu tive que fechar a loja, porque eu tava pagando um aluguel que é caro. Pagar aluguel, tem outras coisas que vêm de encargos, né? Internet, luz. Então, realmente é uma coisa difícil pagar aluguel para o empreendedor. E como na pandemia fechou tudo e eu estava só entregando, então as pessoas não queriam mais sair e ir até a loja, elas começaram a achar muito cômodo aquela questão de entrega, eu decidi fechar a loja. E foi bem ali nessa época que o pai da Josi, né, o meu sogro, falou pra gente construir no terreno dele a minha loja. Então, foi aí que eu falei pra Josi, o que tu acha? Na verdade, a Josi, eu acho que veio e falou pra mim, vamos então construir o meu consultório e a tua loja junto. Já que os dois estavam pagando aluguel nessa época e na pandemia ele foi muito difícil, né? Redução de cliente, aquele caos que todo mundo viveu, né? Então, né, ali começou, né, um projeto que daí a gente conversou e tipo, tá, vamos fazer? Vamos fazer. E daí a Josi, não, então vamos fazer um negócio um pouquinho maior. Vamos fazer mais umas salas, vamos ter mais nutricionista, outros profissionais. E a gente tá... Vamos lá. Então, foi uma questão até que a gente achou que a gente estava calculando lá um valor que a gente ia gastar com tudo e a gente realmente estava sem nada. E a gente, né, chegou a ver empréstimo. Então, a mãe da Josi nos levou para ver um empréstimo e daí na época eu falei até para Josi, não, esperar. Não vamos pegar um empréstimo. E a gente tem condições de conseguir esse dinheiro. Daí a gente entra no modo foco, né? Olha a direção. Isso. Foco. Daí a gente mirou naquilo ali, que a gente tinha que conseguir X dinheiro e a gente parou de gastar em diversas coisas. A gente fazia lista de tudo o que a gente gastava. gastou ali na padaria R$3 em pão. Vai para uma lista. R$3 em pão. E a gente, no fim do mês, a gente vinha e fazia a revisão daquelas coisas que a gente gastava e o que podia diminuir para o próximo mês ainda. Tipo assim, às vezes já estava bem apertado, mas a gente, né, tentava sempre reduzir um pouco mais. Eu acho que... Tudo que não era de extrema necessidade caía fora. E eu acho que passar por isso é o que a gente diz lá, que eu falo pra Josi, tu tá disposta, é o que tu tem que ver. Tu que tem ambição, tu que quer um pouquinho a mais, tu quer iniciar a carreira, tu quer sair de uma empresa, tu quer aumentar o teu faturamento de X para Y. Então, isso que tu tem que ver. Tu tá disposta a cumprir isso, a passar por esses momentos, porque foram momentos para nós e não foi tipo 1 mês, 2 meses. Foi 2 anos. 2 anos, 2 assim. anos. Apertados no máximo, escutando coisas de todo mundo na nossa volta, para hoje colher algum fruto. Então, e às vezes, né, nem vem o fruto do jeito que a gente quer. E demora também pra gente ter o retorno do investimento, mas também outra coisa que a gente estava disposto. Hoje, então, a loja, esse ano a gente não tem mais, né? O Henrique decidiu que ele queria focar na agência de marketing, que é algo, né, que traz mais prazer para ele, que ele se apaixona. Então, no espaço onde era a loja, agora é a nossa agência.
E em cima a gente tem a nossa clínica, onde eu atendo, né? Tem outras nutricionistas que atendem lá também. Tem psicóloga, tem massoterapeuta. Então a gente conseguiu criar, né, esse espaço, nosso espaço, do zero. Então é possível. Se a gente conseguiu, É possível. é possível. E é o que a gente olha para quem tá acima de nós. E, tipo, é sempre bom a gente ter exemplos de pessoas que estão acima de nós. Porque senão a gente sai se a gente tá num ambiente que a gente está com mais coisas, né? Tipo assim, é aquele negócio. Tipo, se tu é o mais inteligente da tua roda, tu Tá na fica roda errada, difícil de evoluir. Não vai evoluir. Então, tipo, fique feliz se tu não é... Tipo, se tu é o mais burro da tua roda ali. Porque tende a tu evoluir com as pessoas que estão perto de ti. Então, essa é uma questão que a gente vê muito também, né? De ter exemplo de pessoas, né, que estão bem acima de nós, mas, claro, é aquela questão que a gente sabe que foi difícil essas pessoas chegarem lá, né? Não são não é herdeiros aí que a gente pega de, né, Como como referência. referência. Então, a gente sempre tem essas pessoas aí, né? E é muito interessante que tu tenha pessoas que já passaram por aquilo e pra te ver, é possível. Se aquela pessoa conseguiu, é possível. Mas o que aquela pessoa tá fazendo? O que ela tá disposta, né? O que ela abre mão, às vezes, também. Mas, pra gente fazer um fechamento, pensando aí em profissionais que também começaram do zero, como nós, às vezes nutricionistas, que querem alcançar aí um faturamento de 10, 15, 20 mil por mês. A gente precisa, então, estar disposto, eu acho que é um ponto importante, como a gente já falou, né? Não esperar condições perfeitas, acho que é um ponto também. Investir em marketing, não tem como fugir. Tem que investir. Tem que colocar pessoas para verem a tua marca ali, né? Porque sem pessoas vendo a tua marca, vai ser difícil ter uma evolução realmente significativa. O que mais tu acha que essa pessoa precisa trazer? É a vontade, né? Essa gana, essa vontade, esse sangue no olho, então é essencial para a pessoa, com certeza. Visto em questões de marketing, a gente tem diversos pontos que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter ali nas nossas redes sociais algumas estratégias que muitas pessoas, elas não sabem, não fazem, né? Até muitas agências ou pessoas que fazem marketing, elas não fazem isso. Então, é uma coisa que a gente lá na nossa agência, a primeira coisa que as pessoas, os clientes chegam, a gente faz uma análise das redes sociais, né? E dá dicas para essas pessoas de como ter, né, uma rede social mais estratégica, porque não é simplesmente sair jogando posts lá, né? A gente tem que colocar, né, criar consciência nos possíveis clientes para quando eles chegarem lá na rede social, ele ter ali algumas postagens, por exemplo, vídeos que coloquem na cabeça dele que tu realmente é uma autoridade, que tu presta o serviço que tu tá disposto, né? Que tu tá oferecendo ali, que tu realmente faz aquilo ali, que outras pessoas já fizeram e que teve resultado. Então, quando a pessoa enxerga essas coisas, ela tende a confiar mais em ti, tomar a atitude de comprar de ti. Então, são diversas questões, né? No marketing. Então, é as redes sociais com estratégia. É daqui a pouco o teu site, se tu tem um site ali, como que esse site tá? Esse site ele tem que ser estratégico também. Por isso a gente fala tanto hoje em dia, né, de marketing de estratégia. Como não é simplesmente jogar ali o dinheiro na plataforma e querer o retorno. Ou aquele impulsionar ali que o pessoal acha que... ali e, tipo, tem coisa pode por dar trás, resultado, né? impulsionar? Pode. Só que tem formas melhores de fazer aquilo ali, formas com mais dados, mais métricas que a gente tem. Então, é a rede social legal ali, com estratégia, o teu site legal. Quando a pessoa te chamar lá no teu WhatsApp, por exemplo, para fechar o serviço em questões como nutricionista, daqui a pouco tem outros negócios que não precisam, né? Um e-commerce, por exemplo, é diferente. Mas vamos falar aqui o exemplo de nutricionistas. Quando aquela pessoa te chama lá no WhatsApp, como que tu tá lidando com ela? Então, essas bases tem que ter, não é simplesmente jogar lá as pessoas. Então,
rede social, site, como é que tá teu script de vendas, o que tu faz depois de um tempo ali, porque tem diversas pessoas que não te respondem. O que tu faz depois de alguns dias ali com essa pessoa? Então, tudo isso, né? Essas questões, a gente ajuda os nossos clientes ali e é fundamental ter esse conhecimento para chegar lá num nível, né, de 10, 15, 20 mil de faturamento. Eu acho que era isso, né, que a gente queria trazer hoje, mais um pouquinho da nossa história e como a gente chegou lá, porque atualmente uma das nossas missões é ajudar outros profissionais, né, a se desenvolverem também dessa forma, sempre trazendo, né, o que a gente tem ali dos nossos valores de ética, moral, compromisso, né, para esses outros profissionais também entenderem que dá para evoluir fazendo as coisas, né, tentando fazer as coisas mais certinho possível ali, né, sem passar por cima de ninguém, sem afetar de forma negativa ninguém, para a gente conseguir espalhar cada vez mais a ideia de um trabalho, um serviço de qualidade na nutrição ali, né, um atendimento também humano, com uma conexão ali, pessoa a pessoa, porque eu acho que no fim é isso, né? Independente de empresa ou de pessoa, a gente acaba se conectando diretamente com pessoas, né? E quando a gente faz essa conexão com as pessoas, é importante, né, rolar essa conversa, o entendimento do que realmente o que teu cliente tá precisando naquele momento. Então, por mais que às vezes é uma empresa grande, mas lá no final vai ter algum cliente, né? Então, saber lidar aí com esse cliente, com essa pessoa, entender as necessidades dela é um ponto bem importante, né? Que a gente precisa trazer aí para os prestadores de serviço. E quem quiser saber mais, né, sobre o meu atendimento, pode estar me procurando nas redes sociais. O meu @ é nutri.josimal, M-A-H-L. Entrando em contato, então a gente explica como é que funciona a consulta. Ali já na primeira consulta eu já monto uma estratégia inicial, o paciente já sai com um plano alimentar praticamente já pronto da primeira consulta, que um dos focos, né, é a gente construir um plano alimentar acessível, que a pessoa consiga aplicar. Porque não adianta ser o plano alimentar mais perfeito do mundo e a pessoa não conseguir, né, colocar em ação. Então, na primeira consulta, o foco é esse. A gente identificar os principais problemas ali, mais de comportamento em relação à alimentação, né, que podem prejudicar o processo e já bolar estratégias para melhorar isso e sair com um plano alimentar que seja aplicável. Por isso que também, felizmente, eu tenho bastante retorno de pacientes, bastante casos de sucesso, porque um dos meus grandes interesses é que o paciente consiga fazer o que eu proponho para ele, né? Porque não adianta aí, né, sair com a dieta lindamente calculada e não conseguir seguir nada ou seguir por um tempo e depois não seguir mais. Então, desde a primeira consulta, a gente já inicia aí um planejamento para que esse resultado venha e principalmente para a gente construir aí a base, né, desse resultado que dura. Então, me procura lá se tu tem interesse sobre as consultas. E daí pode falar também do nosso @ da agência. Isso aí, galera. Então, a gente hoje trouxe um pouco da nossa história. E como a Josi falou, se a gente conseguiu, a gente iniciou do zero, galera. Do zero. Então, nós não tinha nada, nós não tinha nenhum pai rico, nenhum pai com dinheiro para nos emprestar e nós fazer o que a gente fez. Então, foi totalmente do zero, com muito esforço. Claro, nossos pais nos apoiaram bastante. A gente tem uma família linda que tá sempre junto e, tipo, é a razão e um dos motivos da gente querer dar aí o melhor para eles. Então, a gente tá sempre lutando por todos. Então, é um dos nossos motivos. O que faz a gente acordar, trabalhar sábado e domingo também é a nossa família. Então, essa questão, né, de o que tu quer? Se tu quer algo a mais, tu pode conseguir honestamente. Muitos têm o pensamento de que tu só pode ganhar dinheiro na vida roubando, enganando. E não, galera, a gente consegue. Hoje em dia a gente tem na internet aí, diversos casos, né, de pessoas com boa índole e que consegue. Claro, tem muita coisa errada também, mas a gente tem que tentar enxergar, né? Só vira notícia coisas erradas, mas tem muita coisa boa no mundo. Então, tem pessoas que fazem o bem e tem pessoas que conseguem evoluírem fazendo o bem.
Então é possível. Se a gente conseguiu, vocês conseguem. Muita gente consegue. Claro, o que a gente conseguiu daqui a pouco é pouco para alguém que já está muito acima de nós. Mas tem muitas pessoas que querem o que a gente tem. Assim como tu. Tu que está assistindo, tu tem coisas que muitas pessoas querem. Mas tu quer, daqui a pouco, o que outra pessoa tem. Então, a gente é sempre espelho para alguém. E a gente é espelho, às vezes, na parte boa e na parte ruim. Então, acredite em ti, vai, tenta sempre evoluir, que é possível, galera. E como a Josi falou aqui, né? Então, a gente tem a nossa agência ali de marketing, a gente tem nossa clínica. Na agência ali, a gente presta o serviço de tráfego pago para empresas. Então, para essas empresas evoluírem, conseguirem crescer. Então, é o que a gente fez. Então, a gente aplica o que a gente fez. A gente não está vendendo algo que a gente não viveu. Foi o que nos transformou, então, por isso que eu larguei o ramo de suplementação, que eu simplesmente entregava um suplemento para o cliente e isso não me satisfazia. Agora, quando uma pessoa, um cliente meu, me chama lá no WhatsApp e me diz, Henrique, aumentei aqui meu faturamento, vendi mais. Então, isso me dá isso me apaixona. Então, foi por isso que eu larguei o ramo de suplementação. Então, foi uma questão que a gente aconteceu até há pouco tempo. Mas foi por isso, por me apaixonar, por fazer as pessoas evoluírem. E por isso a gente começou também a fazer mentorias e ajudar mais. Essa semana a gente está começando até com uma mentorada. E é muito legal ver essa evolução e conseguir ajudar outras pessoas. Então, se tu precisar de serviços aí da nossa agência, de mentoria, da clínica lá, que é em Esteio, da Josi, nos chama ali no WhatsApp ali, que a gente atende vocês. Era isso, então. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, amor, pela companhia também. E a gente se vê, quem sabe, num próximo episódio. Isso aí. Se desafie.